O pré-modernismo foi um período de transição da literatura brasileira que ocorreu aproximadamente entre 1902 e 1922, situando-se entre o simbolismo e o modernismo. Embora não tenha constituído uma escola literária organizada, reuniu escritores que passaram a retratar de forma mais direta a realidade brasileira, abandonando parte da idealização presente em movimentos anteriores. Os autores pré-modernistas voltaram sua atenção para os problemas sociais, econômicos e políticos do país, revelando regiões, personagens e conflitos que muitas vezes eram ignorados pela literatura oficial. O período coincide com importantes transformações do Brasil republicano, marcado pela urbanização, pelas desigualdades sociais e pelas tensões entre tradição e modernidade. Entre os principais escritores do pré-modernismo destaca-se Euclides da Cunha. Seu nome às vezes aparece confundido em algumas fontes ou anotações, mas o autor consagrado desse período é Euclides da Cunha, responsável por uma das obras mais importantes da literatura brasileira, o livro Os Sertões, publicado em 1902. A obra surgiu a partir da observação da Guerra de Canudos, conflito ocorrido no interior da Bahia entre o exército brasileiro e os seguidores de Antônio Conselheiro. Euclides da Cunha procurou compreender não apenas os acontecimentos militares, mas também as condições geográficas, históricas e sociais que moldavam a vida do sertanejo. O livro está dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Nessa estrutura, o autor analisa o ambiente físico do sertão, descreve seus habitantes e relata o conflito de Canudos. Sua linguagem é rica, científica e ao mesmo tempo literária, demonstrando grande preocupação em compreender o Brasil profundo. A famosa frase, o sertanejo é, antes de tudo, um forte tornou-se um símbolo da valorização da resistência do povo do interior. Outro importante representante do pré-modernismo foi Lima Barreto. Sua obra apresenta forte crítica social e política, denunciando preconceitos, desigualdades e injustiças presentes na sociedade brasileira do início do século XX. Filho de ex-escravizados, Lima Barreto enfrentou dificuldades econômicas e sofreu discriminação racial, experiências que influenciaram profundamente sua produção literária. Diferentemente de muitos escritores de sua época, utilizava uma linguagem mais simples e acessível, aproximando a literatura do cotidiano das pessoas comuns. Sua obra mais conhecida é Triste Fim de Policarpo Quaresma, romance que narra a trajetória de um funcionário público extremamente patriota. Policarpo acredita que pode contribuir para o desenvolvimento do Brasil por meio de projetos idealistas e nacionalistas. Entretanto, suas iniciativas entram em choque com a realidade política e social do país. Por meio da ironia, Lima Barreto critica o nacionalismo ingênuo, a burocracia estatal, o autoritarismo e a corrupção. O autor também escreveu obras como Recordações do Escrivão Isaías Caminha e diversos contos e crônicas que abordam a exclusão social e os preconceitos da época. Augusto dos Anjos ocupa uma posição singular na literatura brasileira. Embora seja frequentemente associado ao pré-modernismo, sua poesia apresenta características muito particulares. Seu único livro publicado em vida, Eu, lançado em 1912, tornou-se uma das obras mais originais da literatura nacional. Augusto dos Anjos combinou elementos do simbolismo e do parnasianismo com uma visão profundamente pessimista da existência humana. Sua poesia chama atenção pelo uso de vocabulário científico e termos ligados à biologia, à química e à medicina. Em seus poemas aparecem palavras relacionadas à decomposição, à morte, aos micro-organismos e aos processos naturais do corpo humano. Essa linguagem inovadora causou estranhamento em muitos leitores da época, mas posteriormente foi reconhecida como um importante marco da literatura brasileira. Temas como a solidão, o sofrimento, a angústia existencial, a passagem do tempo e a inevitabilidade da morte aparecem constantemente em seus versos. Poemas como Versos Íntimos, Psicologia de um Vencido e Budismo Moderno são amplamente estudados por sua profundidade filosófica e pela originalidade de sua expressão poética. O pré-modernismo teve grande importância para a renovação da literatura brasileira. Seus autores romperam com a visão excessivamente idealizada do país e passaram a retratar diferentes realidades sociais, regionais e humanas. Euclides da Cunha revelou o sertão e seus conflitos, Lima Barreto denunciou as injustiças sociais e o preconceito, Augusto dos Anjos explorou as inquietações mais profundas da condição humana.
Ao ampliar os temas, os personagens e os espaços representados na literatura, esses escritores prepararam o caminho para o modernismo de 1922, movimento que consolidaria a busca por uma arte mais brasileira, crítica e inovadora. Dessa forma, o pré-modernismo representa uma etapa fundamental na construção da identidade literária nacional, aproximando a literatura da complexidade e da diversidade do Brasil real.